Olá, deusas! Sejam muito bem-vindas. Neste vídeo eu vou explicar para vocês sobre o conceito do corpo como um oráculo. O corpo, ele é um oráculo vivo, assim como eu já venho falando em várias outras aulas, né? Ele é guardião das memórias ancestrais, das emoções, dos padrões repetitivos, tanto padrões familiares como os padrões que a gente vem repetindo mesmo, de acordo com as nossas crenças. Então, o que acontece? Somente quando uma mulher, ela de fato desperta a sua consciência, que ela vai ter possibilidade de reconstruir a sua nova identidade e escolher novas frequências. E dessa forma, essa mulher vai se libertar dos vícios emocionais e se reconectar ao sentir mais elevado do coração. O corpo, ele é uma consciência viva e muitas vezes o nosso corpo, ele reage mesmo que a nossa mente não queira. Então, um exemplo, você acorda muito bem, pensando em gratidão, querendo ficar em paz, só que o seu corpo está sentindo palpitação, o seu corpo está agitado, você está sentindo medo, não sabe de onde que vem o medo, você está sentindo insegurança e não sabe de onde vem, porque o corpo, ele reflete a frequência do coração. E a mente muitas vezes não consegue controlar. Então, isso acontece muito para pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade, porque mesmo elas tentando, se esforçando para a mente silenciar, o corpo ele está reagindo o tempo inteiro. Porque o corpo, ele de fato, ele vai reagir a todas as crenças. A nossa aura, que é o campo de energia que vibra ao redor do nosso corpo, ele tem uma frequência. Através dessa frequência, a mente cósmica se conecta com essa frequência que o nosso campo eletromagnético emana. Olha como isso é profundo. Primeiro que isso já é ciência. Física quântica já prova que somos um corpo de energia. E o que acontece quando nós estamos vibrando muito o corpo das emoções, que é muito maior do que a mente, a frequência do coração ela é muito maior do que a frequência mental, o nosso campo vibratório ele vibra numa frequência muito baixa. Com isso, a mulher desenvolve doença, ela desenvolve uma série de questões, a vida dessa mulher não prospera. Assim como o oráculo devolve a resposta, o corpo também devolve sinais do que precisa ser visto. Por isso, o corpo é um oráculo, ele fala, ele mostra. O corpo fala através dos sintomas, repetições emocionais e padrões de comportamento. O corpo guarda o que a mente esquece e repete até que a consciência desperte. Agora eu vou falar sobre o vício emocional. O vício emocional é pior do que vício em bebida, droga e seja lá o que for. O corpo ele se acostuma a determinados hormônios e neurotransmissores. Gente, isso é ciência. Ciência, entendam a profundidade desse conteúdo. O corpo ele é viciado em hormônios, eu sempre falo isso. O corpo ele é viciado em tristeza, em raiva, em preocupação. Por quê? Porque ele vai liberar cortisol, ele vai liberar hormônios do estresse o tempo inteiro e o corpo começa a se acostumar com essa sensação como algo familiar. E aí a tua mente fala: eu não quero ficar com raiva, eu não quero, não sei o que, só que o corpo ele reage de uma forma muito rápida. Você mesmo você pensando, não quero, não vou reagir, o teu corpo já reagiu na frente. Quem já viveu ali um momento de confronto e pensou, nossa, eu não vou reagir, mas o corpo começou a tremer, o coração começou a disparar, você começou a sentir dor de estômago, mesmo você falando mentalmente, eu não quero briga, eu não vou reagir. Então esse é um exemplo clássico de que o corpo, ele vai reagir na frente. Mesmo a tua mente não querendo, ele vai reagir, ele vai liberar cortisol, que é um hormônio da preocupação, do estresse, e vai inundar o seu corpo com esses hormônios. Mas o que acontece? O corpo ele fica viciado nos hormônios. Então isso gera uma espécie de vício, se sentir mal, mesmo quando a mente deseja ao contrário. Então, pessoas que gostam muito de briga, por quê? Se você vai falar com elas, elas dizem, eu não quero brigar, mas toda hora elas estão brigando, toda hora elas estão entrando em confronto com alguém, porque elas estão alimentando o vício do corpo dela de sentir a adrenalina, aquela sensação. O corpo se vicia na sensação, seja boa ou não. Isso é muito sério, porque o corpo ele tem mais
poder sobre você do que a tua mente. Consegue entender isso? O teu corpo vai reagir aos hormônios, aos vícios emocionais. Tem pessoas que são viciadas, que reclamar, passa o dia inteiro reclamando, ela adora falar mal dos outros, ela sente prazer em falar mal. Só que ela não entende que isso está acabando com a frequência vibracional dela, ela está entrando numa zona escura mental. Porque toda vez que você vai reclamar, você está clamando por mais daquilo que está te fazendo mal, que seja o motivo da sua reclamação. E toda vez que você vai falar mal dos outros, você vai se espelhando toda hora no que os outros estão fazendo, bem da verdade que você está falando de você mesma o tempo inteiro. Afirmando o tempo inteiro que você não é uma pessoa boa, que você não é uma pessoa merecedora. Então isso é muito sério. Aquela pessoa que reclama o tempo inteiro, que está triste, a pessoa sempre está triste, sempre está com aquela cara chateada. A pessoa ganhou super bem esse mês. Nossa, hoje esse mês eu faturei super bem. Oh, parabéns, que legal. Daqui a pouco ela, ai, mas eu tô tão triste porque aconteceu isso. Mas eu tô tão triste, tô tão chateada porque no meu trabalho meu chefe me respondeu mal. Ai, eu tô tão chateada porque no meu trabalho tem pessoas que puxam meu tapete. Cara, cadê a alegria, a gratidão de ter feito um faturamento bom, de ter feito vendas boas no trabalho? Não existe. Por quê? Porque a pessoa é viciada na tristeza. Ela vai arrumar motivos para se sentir triste. E aqui a pergunta é: vocês têm dois caminhos. O caminho da tristeza, dos vícios mentais, do sofrimento, da pobreza, da escassez, da doença. Ou o caminho da gratidão, do amor, da saúde, da abundância. Por quê? Gratidão é a energia do amor, da abundância, da saúde, da alegria. Então, nós somos um campo de frequência, como eu iniciei a aula, nossa aura é um campo de frequência. Então, precisa se desconectar do vício, tá? Do vício emocional de sentir e alimentar o corpo com energias densas. E olha, pasmem, a maioria da humanidade vive nesse adormecimento profundo, alimentando essas dores, tá? E vivendo esses loopings de cenários repetitivos nas vidas dessas pessoas. Nós estamos aqui para descobrir quem verdadeiramente somos, para lembrar quem somos e nos desvincular desses vícios que vêm de padrões ancestrais, familiares, da criança interior, entende? A chave é reprogramar a forma como o corpo sente e isso se dá pelo coração. Então não é só o mental, é a conexão com o sentir. Olha como isso é profundo. Ao mesmo tempo que é desesperador, é algo que liberta. Liberta, porque quando você entende de fato como reage o teu corpo, por que você está vivendo situações que você vive? Por que você entra em loopings o tempo inteiro? Porque o teu corpo está trazendo. O teu corpo, ele vibra, ele é um imã. Ele é um imã que atrai situações para alimentar o vício. Então, como você é um campo eletromagnético, onde você envia magnético e atrai, nós estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. Quando você envia o que você sente na tua aura, irritação, digamos que vamos focar ali na energia da tristeza. Eu sinto muita tristeza. Então você emana a energia da tristeza. Tristeza, tristeza. A fonte, ela vai identificar essa energia e vai mandar de novo, porque a fonte, o único papel que ela tem é te dar mais do mesmo, é te dar mais daquilo que você pedir. Seja bom, seja ruim, você pediu, a fonte vai te dar. Quando a fonte te dá mais daquilo que você pediu, você emanou tristeza, porque você só fala em coisas ruins, você fica com aquela cara de depressão, você fica querendo ser vítima da vida. O que acontece é que, como você também é magnética, ela vai mandar para você possibilidades, infinitas possibilidades para você manter a tristeza na tua vida, porque a fonte, ela não vai julgar se o que você quer é bom ou ruim. Ela fala, ok, se ela fala em tristeza o dia inteiro, se ela vibra a tristeza, deve ser muito bom para ela manter a tristeza na vida dela. Ok, vou mandar mais para ela, porque eu sou muito generosa e eu vou mandar sempre mais do que aquela pessoa está pedindo. Entende como funciona? É isso que é a fonte da criação. Nós criamos com Deus, por quê? Porque Deus nos deu o poder de atrair, de emanar, de pedir através da nossa energia e atrair através do nosso campo eletromagnético o que a gente deseja.
O despertar exige romper com hábitos repetitivos. O despertar da mulher é tão sagrado porque é uma reconstrução, é um ciclo que ela entra de morte e renascimento, é algo muito profundo, que realmente é uma reconstrução dessa mulher que vibra tristeza, ansiedade, para essa mulher que tem equilíbrio emocional, que tem um despertar profundo e que consegue ver quando ela está no fundo do poço. Porque o que acontece, mesmo com todo esse conhecimento, sim, vamos entrar no fundo do poço. Porque a vida é feita de desafios e esses desafios vão nos forçar a melhorar padrões que nós precisamos quebrar, tá? Fato é, nós sempre vamos ter desafios. O problema é a questão é quanto tempo você fica naquele lugar, naquele fundo do poço. Quanto tempo a tua mente vai permitir que você fique ali? A diferença de uma mulher medicina é que ela cai, mas ela levanta logo, porque ela percebe que aquele não é o lugar dela. Então ela se esforça para mudar o padrão, ela sai de relacionamentos tóxicos, ela vai buscar outras coisas para preencher aquela sensação ruim que ela tá. Então ela vai buscar meios de sair daquela situação, ela não vai alimentar. Essa é a diferença de uma mulher medicina. A mulher que descobriu a medicina dentro de si, a autocura. Então, o despertar, ele vai exigir romper esses hábitos repetitivos, não tem jeito. Criar novos gestos, novas rotinas, novos pensamentos, novas formas de sentir. A pessoa que fica falando mal de todo mundo o tempo inteiro, ela é viciada em falar mal. Ela é totalmente viciada, como se fosse uma droga, tá? Pior ainda. Então, toda vez que ela se encontrar com um grupo de pessoas, ela vai trazer alguém para poder falar mal. Ela não percebe que ela está fazendo isso, é automático e o corpo dela vai achar uma delícia reclamar. Quem nunca ficou reclamando? Então, todas nós passamos por esses processos, passamos porque estamos adormecidas. Então, quando nós começamos a despertar que esses hábitos são destrutivos, é o momento que nós vamos recebendo o chamado do despertar, de sair daquela construção, daquela personalidade que a gente criou ao longo ali da vida, baseado nos padrões, baseado na nossa infância. E quando a gente resolve de fato tomar a rédea da nossa vida. E aí é uma reconstrução completa, é uma nova identidade que você vai construir. E é algo muito desafiador, porque o grupo de amigos que você tinha não vai mais querer você lá. Quando a gente desperta, a gente acaba mudando o grupo de amigos, mudando um monte de questões. Não tem como, não tem como não acontecer isso. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então vai ter que criar novos hábitos, vai ter que criar, conviver com outro tipo de pessoa, aquelas pessoas que te adoecem, não pode continuar mantendo você ali no radar delas, porque você vai continuar vivendo dessa forma. Isso gera uma nova personalidade, não baseada na dor, mas no coração. Então, tudo você vai ter que refazer na sua vida. É uma reconstrução. Você vai precisar mudar a sua personalidade. Se a sua personalidade era violenta, agora você vai ter que ter uma personalidade passiva. Porque tudo que é negativo, violência, agressão, isso não vai te atrair coisas boas para a tua vida. Uma pessoa reativa, que quer brigar com todo mundo, energia masculina em desequilíbrio, é uma pessoa que vai causar doença para a vida dela, que vai causar muitas dores ao redor dela. Não é uma energia construtiva, tá? Não é. A gente pode resolver tudo na passividade, no respeito e manter a nossa paz, porque eu acho que vale tudo. Então ali a mulher vai ter que deixar, né, muitas coisas de lado. Quando a mulher entende que ela está vibrando uma energia negativa, uma raiva, então ela tem que entender o que o corpo dela está falando com ela. Esses vícios, eles estão na nossa mente inconsciente por repetição. Mesmo a nossa mente consciente, que só tem 5% de controle sobre o nosso corpo, não consegue bloquear a mente subconsciente, que tem 95%. Ela vai se manifestar de qualquer forma. Agora, como nós conseguimos tranquilizar, silenciar essa mente inconsciente? Através da meditação. Porque quando você silencia a sua mente, é a hora que o programa para de girar. Porque o programa está girando o tempo inteiro, você nem percebe, mas você tem 60 mil pensamentos por dia. E a maioria dos pensamentos são pensamentos repetidos. Foi os pensamentos que você teve ontem, que você teve anteontem. Então você fica girando no mesmo padrão emocional por anos. E a única forma de você fazer esse piloto automático parar é na meditação. Isso é muito profundo, tá? Não tem outra forma. A meditação, ela vai parar o padrão.
Meninas, chegamos ao final desta aula, espero que vocês tenham gostado. Gratidão, arro!